Pessoal, exercícios aí. O primeiro exercício fala para a gente estabelecer uma relação, né? Estabelecer a correspondência entre os itens e as figuras. O primeiro é a bissetriz de um ângulo. Como a gente sabe, a bissetriz é que divide o ângulo em duas partes iguais, né? Então seria esse aqui, o número 3. Ângulos complementares, que são ângulos cuja soma vai dar 90. Então nós temos aqui o 1, que a soma dos dois dá 90, e o 5, a soma dos dois também dá 90. Ângulos suplementares, a soma dá 180, então a gente tem aqui o 2 e o 4. Os dois têm soma igual a 180. Letra D, ângulos adjacentes e complementares. Né? Adjacentes, a ideia de estarem unidos ali, né? Eles têm um lado comum ali, sem ponto interior comum. Então a gente teria aqui o número 1. Então a gente tem esses dois adjacentes aqui, ó. Esse lado comum aos dois, certo? E a soma dos dois dando 90, e ângulos adjacentes suplementares seria aqui o número 4, né? Pela soma ser 180 e ter esse lado comum aqui. Determinar o ângulo entre as bissetrizes de dois ângulos adjacentes e complementares. Então vamos lá. Olha só, então vamos trabalhar com a ideia aqui que o COB mais o AOB, ou seja, esse ângulo aqui mais esse ângulo são complementares, certo? Então a soma deles dá 90. Tudo bem? Agora, a bissetriz desses dois ângulos. Então vamos trabalhar com a ideia de que o OD aqui, ó, é a bissetriz do ângulo AOB. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então esse pedaço aqui vai ser igual a esse pedaço aqui, né? Então o DOB, ó, o DOB, que é esse aqui, ele é a metade desse aqui, ó, que é o AOB. Da mesma forma, se eu fizer aqui a bissetriz OE, ela vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Então, isso quer dizer que a medida desse ângulo aqui, ó, EOC, por exemplo, ele é a metade do COB, né? Então, a gente tem, né, essa relação. Então, ó, esse ângulo é igual a esse, né? E os dois valem a metade do COB. É isso que está escrito aqui, ó. Ó, o EOB. O que é o EOB? EOB é esse pedaço aqui. Ele é a metade do COB, ou seja, ele é metade disso aqui, porque isso aqui é a bissetriz. Então, qual é o ângulo formado por essas duas bissetrizes? Ou seja, qual que é o valor do EOD? Certo? O EOD vai ser o EOB mais o BOD, né? Então EOB mais o DOB. EOB, a gente viu aqui, ó, EOB é a metade do COB. DOB, tá aqui o DOB, é a metade do AOB, né? Aqui o mesmo denominador, mantém ele, soma essas duas partes aqui, ó. E esses dois aqui, como a gente viu, são ângulos complementares. A soma dos dois, como a gente viu aqui em cima, dá 90. Então aqui vai dar 90 dividido por 2, 45 graus. Então, a medida do ângulo entre essas duas bissetrizes é 45 graus. Às vezes, se você achar difícil fazer o exercício assim, você coloca aqui X, coloca aqui Y, né? Aqui Z, aqui o T. Aí talvez fica mais fácil para visualizar. Calcule a medida de um ângulo cuja medida é igual a 3/5 do seu suplemento. Então, vamos chamar de X o ângulo que a gente está procurando. O seu suplemento, ou seja, aquele ângulo que somado a ele vai dar 180 graus, é 180 menos X, né? Então, se a gente está chamando de X o ângulo que a gente está procurando, o seu suplemento é 180 menos X, certo? E o seu suplemento, né? Aqui a medida, o X é igual a 3/5 do seu suplemento, né? Se o X, por exemplo, for 30, só para a gente entender, se o X for 30, o seu suplemento é 180 menos 30, vai ser 150. Então, sendo X o 30, seu suplemento é 150, porque a soma dos dois dá 180. Então, X é o ângulo, 180 menos X é o seu suplemento. O ângulo é igual a 3/5 do seu suplemento. Então, a gente tem isso aqui, ó, passa esse 5 para cá multiplicando, 3 vezes 180, 3 vezes X, aí passa esse menos 3x para cá, menos 3x vai ficar mais 3x, com 5x dá 8x, igual a 540, x igual a 67,5 aí, certo?
representação dessa parte decimal de ângulo. Eu vou deixar uma videoaula lá, né, explicando, mas esse 0,5 aqui, né, que é a primeira casa decimal aqui, a gente trabalha com a ideia de múltiplos, de minuto e de segundo, né? Então aqui esse 0,5 aqui corresponde à metade, ou seja, como 1 grau corresponde a 60 minutos, esse 0,5 corresponde a 30 minutos. Então a resposta é 67 graus e 30 minutos, certo? E 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então se eu tiver aqui, por exemplo, 0,56, esse 6 aqui, ele vai ser uma variação que a gente vai apresentar em segundos aí. Mais aí um exercício, dois ângulos opostos pelo vértice, tem as medidas expressas por esses dois, calcular a medida dos ângulos aí, ou seja, se são ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, certo? Então, passei o 2x para cá, passei o menos 20 para cá, 2x igual a 35, x igual a 17,5, de novo, vírgula 5. Trabalha com a ideia de 0,5 multiplicado por 60, vai dar 30 minutos aí. Então, 17 graus e 30 minutos o valor de x aí, certo? Como pediu o valor do ângulo, substitui o x aqui por 17 graus e 30 minutos, multiplica por 4, vai ficar isso aqui, 70 menos 20, resposta 50 graus. Ou seja, os ângulos opostos pelo vértice, como são iguais, os dois medem 50 graus aí.